Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Atos. Atos, capítulo 20. A partir do versículo 7. Nós vamos ler do 7 até o 12. Esse texto, ele traz uma história assim, particularmente para mim, muito impactante. E nessa noite, nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse texto. E eu acredito que Deus, Ele tem algo para nos ensinar. Eu digo que Deus, Ele tem algo para nos ensinar, porque eu creio que quando nós ministramos uma palavra, essa palavra não é somente para quem está sentado ouvindo. Eu acredito que quando nós ministramos a palavra de Deus, essa palavra primeiro corta para cá, para quem está ministrando, e só depois é ministrado sobre vocês. Atos, capítulo 20, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Vamos falar juntos? Prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente. Vamos falar juntos. Adormecendo profundamente. Durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Esse texto conta esse relato, de um jovem que, durante a ministração da palavra do apóstolo Paulo, decide se assentar na janela. Mas antes de nós estarmos falando um pouco sobre esse texto específico, eu gostaria de estar falando o contexto em que a igreja da época vivia. O contexto que a igreja da época vivia era um contexto de crescimento, um contexto de trabalho, um contexto de muitos milagres, sinais, um contexto de muitos pecadores recebendo a Jesus em seu coração. Jesus, ele já havia vindo, chamado para si discípulos treinados. Jesus já tinha assim falado a respeito da promessa, a promessa que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja, sobre os cristãos da época, aqueles que permanecessem, em Jerusalém, lá no templo. E Jesus, ele já tinha ido, aos céus novamente. E o Espírito Santo, a promessa se cumpre. O Espírito Santo, ele é derramado sobre a igreja, sobre os irmãos
que estavam ali no cenáculo reunidos, a Bíblia conta que eram cerca de 120 pessoas. E o Espírito Santo veio e, sabe, foi tremendo. Eu imagino, às vezes, lendo a Bíblia. Eu fico assim, lendo a Bíblia e peço ao Espírito Santo que, sabe, gera dentro de mim o sentimento dos personagens o qual estou lendo. E é assim lindo ver, queridos, que todos, vamos falar juntos, todos. Pergunte para a pessoa ao teu lado: meu irmão, mas o que é todos? O que é todo? A resposta é: todos é todos. Ninguém ficou de fora. Oh, glória! Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Quantos podem erguer as mãos aos céus e dizer glória a Deus? Aleluia! Todos foram cheios do Espírito Santo. E a partir daquele momento, aqueles cristãos que estavam ali no templo, eles entendem que é muito bom ser cheio do Espírito Santo, mas melhor ainda é transbordar no Espírito Santo para outros. A partir daquele momento, aqueles cristãos confinados ali no cenáculo, eles entendem: Deus tem um chamado, Deus tem uma missão para cada um de nós. E no primeiro discurso, cerca de 3.000 almas se rendem a Jesus. E nesse mover de avanço, de crescimento, o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus também. E quando esse homem chamado Paulo, ele tem esse encontro com Jesus, ele entende: eu fui chamado debaixo de um propósito. Eu fui chamado para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu não fui chamado para engordar a minha religiosidade. Eu não fui chamado simplesmente para ter um conhecimento vazio da palavra de Deus. Porque se você for ler a história de Paulo, você vai ver que Paulo era um fariseu. Ele conhecia muito a Bíblia. Era um homem estudado. Era um homem com condições financeiras assim elevadas. Ele tinha muito conhecimento da Bíblia. Mas quando ele tem o encontro com a glória de Deus, a sua vida é transformada. E ele entende assim: tudo bem, glória a Deus, que bom que eu tenho conhecimento. Mas agora, a glória de Deus associada a esse conhecimento, eu vou ser muito usado por Deus e eu decido colocar a minha vida aos serviços de Deus. Quantos aqui nessa noite querem colocar a sua vida ao serviço do Senhor? Então se prepare, porque Deus vai te usar tremendamente. Quem sabe aqui neste lugar não tem Paulos. Pessoas que serão usadas para fundar igrejas, para fortalecer o corpo de Cristo. Oh Deus. E Paulo, ele entende essa missão, esse propósito que ele tem, um chamado de Deus para fazer a diferença. E ele entra nesse mover da igreja da época. É verdade, os cristãos estavam sendo muito perseguidos, mas é verdade também que muito avivamento da parte de Deus estava no meio da igreja. Então nós vemos um contexto, o contexto da igreja era um contexto de avanço. Paulo, ele fundou várias igrejas, mas ele não fundava uma igreja e ia embora, não voltava mais, não. Ele fundava as igrejas, gastava tempo ali treinando, capacitando as vidas, e depois se dirigia para outro lugar. Nesse texto que nós lemos, fala que ele estava nessa cidade. O intuito de Paulo está expresso lá no versículo 7. Não sei se você prestou atenção. Que era partir o pão,
exortar, ou seja, ensinar. E no dia seguinte, ele já tinha sua agenda já lotada. No dia seguinte, ele precisava ir para um outro lugar. Então, Paulo entendeu a missão. Será que todos nós que estamos aqui nesse templo, nessa noite, temos entendido qual é a nossa missão? A nossa missão como igreja, como comunidade evangélica cristã, é de ganhar multidões para Jesus e está fraco. Qual é o nosso propósito como comunidade evangélica cristã? Ganhar e cuidar. Esse é o nosso alvo, queridos. Todas as nossas igrejas têm um alvo de ganhar, de cuidar de vidas. Posso dizer que lá em Magé nós estamos no início. Temos muitas vidas para ganhar para Jesus. Temos um chamado da parte de Deus, que é ganhar vidas e cuidar delas. Temos sido desafiados por Deus aí, em cada bairro, em cada rua. Temos sido desafiados por Deus a sair da nossa zona de conforto, a sair da zona de risco. Inclusive, o tema dessa mensagem é: saia da zona de risco. Dentro desse texto nós temos inúmeras lições, mas eu vou destacar algumas lições que nós podemos extrair desse texto. Paulo, como eu já falei, ele tinha uma missão e ele não via essa missão com algo que poderia gastar tempo, como algo que ele poderia fazer depois. Ele via uma urgência. Uma urgência, porque ele sabia que o tempo dele era curto ali. E ele precisava fortalecer a igreja, levar a palavra de Deus para os gentios da época. Ele via o chamado de Deus como uma urgência. Então ele não tinha tempo a perder. Ele não tinha tempo para ficar lá engordando, né? Espiritualmente falando lá, se tornando um obeso espiritual, né? Das palavras, das ministrações, lá dos textos que ele já sabia. Ele entendia: epa, eu preciso agir, e eu preciso agir rápido, porque tem toda uma geração na mão de Satanás que precisa de que pessoas se levantem na força de Deus para falar desse amor. Querido, será que nos nossos dias também nós não vemos pessoas precisando de Jesus? Será que nos nossos dias também nós não vemos lá os nossos vizinhos, amigos, parentes, sem Jesus, distante de Deus? Será que nós vemos como urgência o chamado de Deus? Põe a mão no teu coração e declare assim: eu vejo com urgência o chamado de Deus. Esse texto fala que Paulo, ele chega naquele lugar e começa um discurso longo. Fala que até a meia-noite o discurso se prolongou. Mas eu não consigo ver esse discurso, né? Que Paulo ali proferiu como um discurso espada. Pergunta para a pessoa ao teu lado: o que é um discurso espada? Responde para ele o que você acha que é. Discurso espada é um discurso chato e longo. Eu não imagino um discurso chato,
Porque Paulo era um homem apaixonado por Jesus. Como falar de alguém que você é apaixonado de forma normal? Eu amo a Jesus. Jesus é legal. Queridos, quando você é apaixonado por Jesus, até o seu tom de voz muda, a sua postura muda, o seu coração acelera. Eu não consigo falar do meu amado Jesus de qualquer forma. Eu não imagino Paulo com discurso longo e chato, não. Eu imagino um discurso apaixonado, um discurso regado com muito amor. Porque Paulo amava cada uma daquelas pessoas que estavam ali ouvindo o discurso que ele estava falando. E as pessoas, quando olhavam para Paulo, podia ver destilando dele um amor, podia ver destilando dele um cuidado, uma atenção. Podia ver na face de Paulo um cuidado. Alguém que se importava com cada um deles. Como se manter duro diante de um discurso de alguém que te ama, que está ali para cuidar de você. Eu imagino que naquele lugar, fala que no terceiro andar, todos, se assentados ali. E eu imagino assim, como que esponjas, todos sugando tudo que Paulo estava falando. E nesse contexto, onde a grande maioria estava ali sugando, alguém talvez não encontrou lugar para se assentar, foi se distanciando do meio dos demais, foi se distanciando. Achou um lugarzinho ali na janela e pensou consigo mesmo, vou me assentar, afinal de contas, o discurso está demorando tanto. O que tem eu me assentar ali na janela? O que tem? E esse jovem, a Bíblia fala o nome desse jovem é Eutico. Ele decide se assentar na janela. E não para por aí. A Bíblia fala que quando ele se assenta, eu imagino ele ali, prestando atenção no primeiro momento. Mas depois a sonolência começa a bater na porta ali do Eutico, até que ele dorme profundamente. E nesse dormir profundamente, a Bíblia fala que ele foi dominado pelo sono, ele cai e ele morre. Aí talvez você pode pensar assim, mas Simone, como é que é isso? Você está falando que o discurso de Paulo era um discurso apaixonado, era algo, de Deus. Era o mover de Deus ali naquele lugar. Como pode alguém conseguir dormir no meio do mover? Como é possível alguém no meio do mover, no meio do milagre de Deus, no meio do ensino de Deus, alguém ser dominado pelo sono e dormir? Queridos, nesses mais que 20 anos, 26, 27 anos de evangelho, eu já vi muitos Eúticos no meio do contexto da igreja sendo dominado pelo sono espiritual, caindo da janela e morrendo espiritualmente. Quando eu comecei a ler esse texto, um santo temor bateu na minha porta. E eu vi que é possível alguém estar desatento no tempo da visitação de Deus. Como eu já tenho falado,
A nossa igreja, eu falo nossa porque eu também faço parte dessa igreja aqui. Amém, pastora Sônia, pastor Márcio? Eu também faço parte dessa igreja. E o contexto que como igreja nós temos vivido é um contexto de trabalho. Quantos aqui já perceberam que essa igreja é uma igreja de trabalho? E tem pouco trabalho, é isso? Tem muito trabalho. Existem muitos bairros que ainda não foram alcançados pela igreja de Jesus. Eu não conheço aqui os bairros, mas você sabe que talvez na tua rua, no teu bairro, não tenha um grupo familiar. Deus nos chama nessa noite para mudar a realidade dessa situação. Simone, glória a Deus, aleluia, Deus vai enviar alguém de lá, de um outro bairro, para ser líder aqui. Levanta a sua mão bem no alto e faz assim comigo, ó. Deus espera contar com você. Deus espera contar com você abrindo as portas da sua casa para ser um anfitrião de um grupo familiar. E dessa forma a igreja vai rompendo, vai expandindo. Eu não sei a sua realidade. Conheço poucos aqui, assim de nome. Mas eu conheço uma pessoa que te conhece desde o ventre da sua mãe, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. E Ele acredita em você. E Ele te chama para uma obra linda. Talvez você entrou aqui nessa noite com uma dormência espiritual. No meio do mover de Deus, de avivamento, de trabalho, você está sonolento. Não tem cooperado para a expansão do reino de Deus. Nessa noite, Deus libera uma palavra para você. É hora de acordar. É hora de despertar do sono. Amém? Então, nós vemos que é possível dormir no meio do trabalho. E eu fico imaginando, gente, mas janela é lugar para se sentar? O que você acha? Janela é lugar de sentar? Não parece óbvio que não é lugar de sentar? Mas sabe o que eu tenho observado nesses dias? Que nós temos nos esbarrado, é no óbvio. E são coisas que são óbvias, que nós temos nos esbarrado diariamente. Quantos aqui já receberam a Jesus no seu coração como Senhor e Salvador? Quem recebe a Jesus no seu coração, o óbvio é ler a Bíblia, orar, jejuar, buscar a face de Deus, estar participando de reuniões de oração na igreja. Aí eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu só vou lançar a palavra e você se autoavalia. Quantos aqui estão, em todos os moveres de oração aqui neste lugar? Não é óbvio que você fazendo parte desse corpo de Cristo precisa estar? Mas por que você não está? Eu tenho refletido que nesses dias nós temos esbarrado no óbvio. Não é óbvio que os jovens da igreja precisam se guardar para o casamento? Mas por que as nossas igrejas estão recebendo muitos jovens arrebentados emocionalmente? Por que será que existem jovens nas nossas igrejas com o coração todo amassado de experiências ruins lá de trás? Será que não é no óbvio que nós temos nos esbarrado? Todos nós sabemos que um líder de grupo familiar precisa ir atrás das ovelhas, precisa visitar, precisa amar, precisa gastar tempo em oração por cada membro, cada chegando, cada convidado do seu grupo familiar.
Mas será que você tem gasto tempo diariamente por cada ovelha, por cada membro do seu grupo familiar? Será que não é no óbvio que nós temos falhado diariamente? Eu vou falar um pouquinho sobre o caminho que esse jovem percorreu até chegar à queda e, consequentemente, à morte. Quando ele decide se assentar nessa janela, ele está assumindo um lugar que não era dele, não era para ele estar. O lugar que era para ele estar era aos pés de Paulo, ouvindo a palavra de Deus. O lugar que era para ele estar era adorando a Deus junto com Paulo. Não era num lugar à parte. Todas as vezes que nós decidimos estar num lugar que não é para nós estarmos, pode anotar isso. É o início, é o primeiro degrau de uma queda. O lugar de cada um de nós como filhos de Deus é assentados aos pés de Jesus, todos os dias. O lugar nosso como filhos de Deus é servindo a Ele com interesse de coração. Então esse jovem, o primeiro ponto é ele se coloca no lugar que não é para ele estar. Quando ele se assenta nesse lugar, ele está se expondo ao perigo. Essa segunda fase, esse segundo degrau aqui, é aquela famosa frase que não sei atualmente, mas um tempinho atrás a gente ouvia muito, pelo menos lá em Magé a gente ouvia bastante, que é a famosa frase: não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu não ir na igreja hoje, o que que tem? Não tem nada a ver eu no meu grupo familiar e ficar lá me alimentando, né? Da novela, ou sei lá do que. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver esse comentário. Não tem nada a ver guardar no meu coração ressentimento contra a pessoa. Olha, Deus sabe que eu amo fulano, mas eu quero distância. Há algum tempo atrás, eu vi uma pessoa falando, usando a seguinte expressão, e convertida, usando a seguinte expressão: o meu santo com o santo de fulano não se bate. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? O mesmo santo, é o Espírito Santo, que está nele, está na outra. Como assim? O meu santo não bate com fulano. Misericórdia. Como o pastor Márcio diria, miseriqueima. Então essa fase, esse degrau é um degrau de se expor a perigos. Se você sabe que uma conversa vai roubar do teu coração a paz, a pureza, então não converse. Se você sabe que uma amizade está te levando para o mal, então, querido, corta essa amizade. Se você sabe que aquela rodinha de amigos só falam lá conversas que não edificam, que roubam a fé, então saia do meio dessa rodinha de amigos. Para seguir a Jesus e agradar a Jesus, muitas vezes nós vamos precisar ter medidas radicais. Oh Deus. Quem está na janela também, ela sofre influência, tanto de dentro, que era o discurso de Paulo, quanto do lado de fora. Ela está sofrendo influência dos dois ambientes. Ela está dentro da igreja, ouvindo uma palavra, cantando louvores, adorando a Jesus. Mas o coração dela está lá fora. Poxa, eu queria tanto, né, nesse final de semana ir para o baile tal. Mas eu não posso, estou dentro da igreja.
Poxa, aí falando para os jovens, inclusive a maioria dos nossos grupos lá são de jovens. Poxa, né? Aquela menina tão bonita lá da minha escola, a pessoa muito bonita mesmo, um show de bola. Tá ali, né, conversando comigo, eu tô vendo que eu tenho uma abertura com ela. Mas eu não posso porque eu tô na igreja. Queridos, estar na igreja não pode ser um peso para você. Estar na igreja servindo a Jesus precisa ser um privilégio. Glória a Deus, eu estou na igreja. Não é um peso, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Mas sabe o que o diabo mentiu para muitos anos para a igreja de Jesus espalhada sobre a face da terra? É que o estar na igreja, você está gastando seu tempo, está perdendo tempo. A ideia é que o mundo, muitos anos atrás, tinham da igreja que é crente, então já era. Antes de eu assumir o compromisso com Jesus, eu achava assim, eu vou assumir o compromisso de Jesus, vou andar direitinho na igreja quando eu estiver bem velha, bem velhinha, né? Que aí pelo menos eu aproveitei tudo no mundo, venho para a igreja para, né, morrer salva, porque eu sei que se eu morrer sem Jesus eu vou para o inferno. Então, vou curtir bastante o mundo, e quando eu estiver bem velha, eu entro para a igreja. Eu louvo a Jesus que com 13 anos de idade eu me rendi à presença de Deus. Aleluia! A maior experiência que eu pude ter na minha vida foi ter aberto meu coração para receber Jesus. Então vamos falar juntos: estar na casa de Deus não é um peso, não é perda de tempo. É um grande privilégio, o maior privilégio. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Está na janela também te dá toda a chance, toda a oportunidade de você ficar sonolento, de você dormir profundamente. Alguém que está dormindo profundamente é alguém que não percebe a atmosfera espiritual que Deus está levando à igreja. Alguém que está dormindo profundamente é alguém vulnerável à queda. Porque eu não sei você, mas eu, quando eu estou dormindo profundamente, eu não ouço nada, não vejo nada e também nem tenho controle sobre o meu corpo. Eu durmo, descanso, relaxo. Então, se, né, um assaltante, sei lá o que, quiser se aproximar de mim, vai se aproximar, vai me assaltar, vai, porque eu não estou percebendo o ambiente ao meu redor. Alguém que está dormindo profundamente também não consegue perceber quando o ladrão chega perto da tua casa, quer invadir a sua casa, quer te matar, roubar e destruir. Nessa noite, Deus quer que nós venhamos estar muito bem acordados para captar a atmosfera espiritual que está neste lugar. Nessa noite, Espírito Santo quer que nós venhamos estar acordados para perceber a atmosfera de Deus nesse lugar. Mas também para estar ligado na ação de Satanás. E antes que ele venha nos contra-atacar, aqui nós levantamos uma muralha de proteção. Oh Deus, sobre nossas igrejas, sobre os grupos familiares, sobre os ministérios dessa casa. Em nome de Jesus. Então, ficar sonolento, ser vencido pelo sono, a queda e a morte. São 6 degraus que esse jovem percorreu. Esse é o processo de destruição na vida de uma pessoa, independente da idade. Paulo, quando ele percebe todo aquele, eu imagino o alvoroço, todo mundo, epa, Eutico caiu,
Paulo, ele não continua o discurso, ele interrompe, ele para tudo, desce os degraus e vai lá onde o menino está. Abraça o menino e fala para os demais: olha, não fiquem apavorados, a vida está nele ainda. Aquele menino, ele ressuscita. Paulo sobe de novo os degraus, parte o pão, continua falando largamente, como nós lemos, e no dia seguinte parte para outra cidade. Oh, queridos, como Deus espera encontrar pessoas dispostas a parar tudo, pessoas dispostas a perceber que alguém dormiu e morreu. Uma igreja forte, ela é fundamentada em cima de relacionamentos fortes. Não é querer do Senhor que nós venhamos continuar fazendo de conta que não estamos vendo, não estamos percebendo que do nosso lado o Eutico caiu e morreu. Deus quer nos usar como canais de milagres, de ressuscitação. Talvez alguns podem pensar assim: ah, tá bom, que legal, glória a Deus. Eutico caiu, morreu, mas ele foi ressuscitado, então eu posso. Eu tenho direito, eu posso me manter à margem, tocar a minha vida da forma que eu acho certo. No final mesmo eu vou ressuscitar mesmo, Deus vai fazer uma obra, um milagre na minha vida. Errado. Eu particularmente, eu não vi mais nenhuma história na Bíblia como essa. Vamos colocar que esse aqui é uma exceção à regra. Porque o que nós temos visto diariamente nas nossas igrejas são pessoas que chegam a um nível, a um ponto de fundo de poço, e que nós nos esforçamos para ir lá, estender a mão, mas não há mais reconciliação. Quantas vidas sendo ceifadas tão jovem. O momento, queridos, é hoje, é agora, o tempo é agora. O momento é agora. O tempo é hoje. Eu creio assim que Deus quer gerar no nosso coração uma urgência. Que o Espírito Santo nessa noite consiga nos acordar e nos despertar para uma grande realidade espiritual, que é o que nós temos para fazer, vamos ter urgência em fazer. Paulo, ele interrompe tudo. Quando Paulo interrompe, ele desce e ele abraça um defunto, um morto, alguém que não estava nem percebendo o seu abraço, alguém que não iria abraçá-lo de volta. Paulo abraça alguém que não ia retribuir o seu abraço. Sabe o que eu aprendo com isso? Precisamos nos doar, precisamos abraçar. Talvez pessoas que não vão retribuir o nosso abraço. Precisamos sorrir para pessoas que talvez vão amarrar a cara na nossa direção. Precisamos falar com pessoas que vão passar batido, não vão nem perceber a nossa presença. Precisamos nos entregar por pessoas que talvez não vão perceber que estamos ali, naquela situação, para ser pouco e agente de Deus. Paulo, ele abraça aquele jovem, alguém que não tinha nada para retribuir. Será que a sua demonstração de atenção e de amor, será que vem de um coração sem esperar nada em troca? Ou será que você visita alguém, liga alguém, fala com alguém, porque você sabe que de alguma forma você vai ser beneficiado?
E quando Paulo, ele declara a frase que ele fala ali, olha, ficam todo mundo calmo, não fica alarmados não. A vida nele está. Eu vejo alguém que mesmo diante do caos, ele vê esperança. Mesmo numa situação de morte, de fim de linha, fundo do poço, é alguém que tem uma esperança. Olha, ele está no fundo do poço agora, mas daqui um pouco ele vai se levantar. Ele vai se tornar um grande homem de Deus. Olha, hoje a situação dele é de morte, mas eu creio, eu acredito. Deus pode levantá-lo numa força extraordinária. Eu creio hoje, a realidade dele é de distância de Deus. Mas eu creio que amanhã ele será um grande homem de Deus. E eu posso falar isso para vocês, porque eu vejo que mesmo não acreditando em mim, pessoas acreditaram em mim e eu nem acreditava. E a obra que Deus ele tem feito, tem começado a fazer na minha casa, na minha família, na minha vida, né? Na nossa vida ministerial, eu vejo que é fruto, é resultado de que alguém decidiu olhar para nós, nos abraçar e acreditar na gente. Quantas pessoas, talvez aqui dentro desse auditório, estão precisando que outros abracem. Estão precisando que alguém olhe nos olhos e diga: você está passando por essa situação, mas você vai se levantar. Você está assim, mas você não é assim. Você está caído, mas você não é um caído, um derrotado. Você está enfraquecido nas pernas para continuar correndo, caminhando, mas sua essência não é assim. Eu acredito em você. Quantos aqui nessa noite, talvez, queridos, estão precisando de um abraço, de alguém que acredite? Nesse lugar existe uma pessoa especial que acredita em você, que acredita no seu potencial, que acredita que você vai dar certo. Mas Simone, eu já tentei, eu estou me esforçando, eu tenho vindo para a igreja, mas eu não sinto mais Deus. Parece que Deus está a quilômetros de distância de mim. Eu entro na igreja como se nada acontecesse. Existem cultos que eu entro para a igreja e saio pior. Como assim? Você está assim, mas você não é assim. Você está distante, mas você não é distante de Deus. Nesse lugar existe alguém que quer te abraçar, que quer liberar uma palavra sobre a tua vida, que quer te levantar dessa situação que você está, e quer te transformar como um agente de um testemunho tremendo para esse tempo, para essa cidade, para o teu bairro. Nesse lugar existe alguém que quer olhar para você, e o olhar de Jesus, o olhar do Espírito Santo é um olhar de raio-x. Com ele nós não podemos usar máscara, porque a máscara chega a ser até ridículo, desculpa a palavra, querer usar máscara com Deus, porque o olhar de Deus é um olhar de raio-x. Ele sabe exatamente o que você está pensando, o que você está sentindo. Nesse tempo Deus quer levantar Paulos com sensibilidade e amor por quem está ao seu redor. Alguém com que para tudo, disposto a parar tudo para acolher uma pessoa, para assistir uma pessoa.
Alguém que no primeiro momento não está preocupado. Olha, o meu grupo está cheio. Talvez cheio de defuntos, mortos espiritualmente. Paulo cheio de sensibilidade e amor. Paulos que abraçam, Paulos que acolhem, Paulos que se entregam, Paulos que se doam. Deus quer levantar Paulos que veem esperança no meio do caos. Finalizando essa palavra, eu queria ler com vocês o versículo 11 e 12 novamente. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. O seu testemunho, queridos, vai confortar muitas vidas. O seu testemunho pessoal vai trazer esperança para quem está sem esperança. Talvez você não tenha um testemunho de ex-tal, ex-pai de santo, ex-não sei o que, ex. E quando o nosso pastor, o pastor Ralph fala, né, que ele era um ex-ninguém, Zé Ninguém, eu me identifico. Porque nunca fui ex Joana Ninguém. Mas o teu testemunho de talvez um ex-João Ninguém vai confortar muitas pessoas. Quantos Zé Ninguém, ex-Zé Ninguém estão aqui nessa noite? Porque você já não é mais Zé Ninguém não, em nome de Jesus. Se coloque de pé.